obrigado mais uma vez pela vida do pastor Leandro. Obrigado porque ele tem se dedicado, tem dedicado o seu tempo, os seus recursos para aprender e buscar mais de ti, mais das tuas coisas. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos servido através dele. Supre ele em suas necessidades, ó Pai, as saudades da família, que o Senhor esteja confortando seu coração e fazendo com que ele se sinta em casa aqui, com que ele se sinta em paz, acolhido e amado por todos nós. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Leandro. Usa-o como simplesmente mero instrumento teu. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. O nosso tema é batistas integralmente submissos a Cristo. E nós escolhemos abordar esse tema à luz da carta de Judas. Ontem nós observamos, lendo e estudando os 2 primeiros versículos de Judas, versículos 1 e 2, nós aprendemos sobre os crentes batistas. O que eu disse ontem faz-se necessário repetir hoje. Quando nós pensamos nos crentes batistas, nós não estamos excluindo os demais cristãos, os demais crentes em Cristo Jesus. Nós estamos sendo específicos, afinal de contas, trata-se de uma semana de encontros e reuniões de batistas no estado de Roraima. Vimos quem são os crentes batistas a partir de Judas, nos versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia em Judas, por favor, e leia comigo os 2 primeiros versículos que lemos ontem à noite. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Aprendemos sobre os crentes batistas. Hoje à noite eu quero chamar você à seguinte reflexão. Queria que nós compreendêssemos qual é o combate que nós, crentes batistas, temos a enfrentar. Quais são os combates a partir de Judas, no capítulo 1 e único da carta, Judas, versículos 3 e 4. Porque Judas, quando escreve a carta dele, ele usa de uma didática e de uma sabedoria tremenda. Ele apresenta o perfil do cristão nos versículos 1 e 2, e logo em seguida, no verso 3, ele chama os cristãos de amados. Afinal de contas, eles foram chamados por Deus Pai, eles são amados de Deus Pai, e eles vivem em um mundo cheio de perseguições e de lutas e de embates, para os quais esses cristãos agora serão convocados. E todos nós sabemos que num campo de batalha, no meio de um conflito, seja ele qual for, a grande necessidade do coração da gente é essa de se sentir amado. Quando nós nos sentimos amados por Deus, quando essa realidade do amor de Deus penetra o nosso ser, nós encontramos força, coragem para prosseguir. E Judas diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Irmãos, alguns dos principais historiadores do século passado, século XX, especialmente homens e mulheres que dedicaram suas vidas a estudar a Europa e países da Ásia, esses historiadores descreveram o século XX de século sangrento, século de sangue. Entre 1900 e 1999, houve no mundo, entre guerras e conflitos, cerca de 40 combates. Se nós fizermos as contas, 100 dividido por 40, isso dá uma média de uma guerra a cada 2 anos e meio no século XX. Outro fato curioso, triste, mas curioso, no século XX morreram mais de 110 milhões de pessoas por causa dessas guerras. Para você ter uma ideia do que esses números significam, até o ano de 1899, véspera do século XX, o número de guerras, juntando todos os séculos, o número de mortos, era 3 vezes menor do que as mortes, do que as vidas ceifadas em apenas 100 anos. Ou seja, entre 1900 e 1999, morreu 3 vezes mais pessoas em guerras do que em todos os outros séculos da história da humanidade. O século XX foi o século sangrento. O século XXI, ele já começa com mortes e guerras e ataques terroristas e contra-ataques. O número de mortos por causa de terrorismo, por exemplo, já está na casa dos milhões. Nós também sabemos, apesar da mídia não dar tanto destaque, que no Brasil morre por dia, por semana, por mês, por ano, um número assustador que chega a ser maior do que o número de mortes em campos de guerra. Não é a França e seus países aliados que estão em guerra contra o Estado Islâmico ou o terrorismo. Nós, os brasileiros, vivemos numa guerra diária. Vidas são ceifadas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existe outra guerra, bem mais sutil, sendo travada. E essa guerra ceifa milhares e milhares de vidas todos os dias. Essa guerra não recebe a devida atenção das pessoas. E tal guerra é a guerra dos apóstatas. É a guerra dos falsos, ou deveria ser a guerra contra os falsos profetas e ensinadores, falsos mestres. As armas utilizadas por esse exército das trevas, Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, versículo 1, tais armas são doutrinas de demônios, ensinos que estão aí sendo distribuídos, despejados, proclamados dentro das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo afora. Doutrinas de demônios. Judas já percebia isso nos seus dias, no final da era apostólica. E Judas, como nós vimos, ele convoca aqueles cristãos, ele diz: olha, eu resolvi escrever a vocês, chamando vocês para uma batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, aos cristãos. Irmãos, vimos ontem e repetimos,
Judas conhecia o que Jesus disse em Mateus 24, de 10 a 13. Jesus disse que o amor das pessoas ia se esfriar no final dos tempos. Jesus disse em Mateus 24, de 10 a 13, o amor das pessoas vai se esfriar no final dos tempos, porque essas pessoas serão absorvidas pelas doutrinas dos falsos profetas. Temos visto uma multidão de pessoas no Brasil dizer que a cada dia elas entregam suas vidas a Jesus, convertem-se, passa para ser crente, como muitos dizem. O número já preocupa sociólogos, a mídia evangélica, a Globo, sabedora do quanto o mercado evangélico, para o bem ou para o mal, não cabe a mim julgar isso aqui, sabedora de o quanto esse mercado evangélico produz dinheiro, já abriu um espaço na emissora, na Globo, todos os anos há show evangélico e gospel transmitido pelo Brasil afora. Por quê? Porque cada dia mais tem se dito e tem se constatado que pessoas estão, entre aspas, convertendo-se à fé evangélica. Agora, o que não tem acontecido é que essa multidão que se torna evangélica a cada dia, essa multidão não ama como Jesus disse que nós deveríamos amar. O que está acontecendo com essas pessoas? O que está acontecendo conosco? Nós não amamos como deveríamos amar. E eu consigo ver o que Jesus já dizia em Mateus 24. O amor das pessoas está se esfriando. Se dizem crentes, se dizem evangélicas, se dizem batistas. Vão às suas igrejas, mas vão às suas igrejas atrás de uma campanha de prosperidade pessoal. Não se clama mais por almas. Onde há amor nisso? Até o pagão paga promessa em busca de prosperidade, de cura. Quando na verdade tudo que Jesus fez, todos os seus sinais, todos os seus milagres, o Evangelho de João vai nos dizer, tinha um propósito em mente. João chama os milagres de Jesus de sinais, sinais que apontavam para a glória do Salvador. A multidão que se diz evangélica nesse Brasil é uma multidão de gente cujo amor se esfriou, porque são pessoas que têm seguido falsos profetas, irmãos. Homens e mulheres que prometem um céu de prosperidade na terra. Na Idade Média, quando o catolicismo medieval dominava, logo antes da Reforma Protestante, pelo menos naquela época se vendia pedacinho de terreno no céu. Hoje vende-se terrenos, prosperidade na terra. Essas pessoas não amam uns aos outros. Judas sabia que esses falsos profetas, disseminando o egoísmo, a egolatria, disseminando essa ideia de que eu preciso me amar para ser feliz, porque afinal de contas ninguém me ama, então eu tenho que buscar me amar, então Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer por mim. A gente faz com Jesus exatamente o que se faz com um Santo Antônio, por exemplo. Minha mulher, antes de ser crente, ela era católica e ela era rainha de Santo Antônio, por isso que ela casou bem. E o que se faz com Santo Antônio quando ele não te arruma um casamento? Você pega ele e enfia ele de cabeça para baixo. Você castiga o santo. Um dia, conversando com um amigo que se diz crente, ele virou para mim e falou assim, eu tive uma conversa séria com Deus ontem. Falei, é mesmo? Como assim? Eu coloquei Deus na parede.
Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei lembrando da imagem do Santo Antônio, ele fez de Deus um ídolo. Quantos evangélicos transformaram Deus num ídolo? Um ídolo que é obrigado a fazer deles cabeça e não cauda. Um Deus que é obrigado a fazer deles homens e mulheres felizes, realizados, prósperos. Esse tipo de gente não busca o Evangelho para que o Evangelho salve as suas almas e santifique as suas vidas, preparando-os para o céu, e enquanto estão a caminho do céu, buscam outros para esse mesmo caminho. Não, é um bando de gente egoísta, enchendo igrejas, em busca de encher o bolso, de encher-se de saúde, de felicidade, de casamento feliz. É um céu na terra. Irmãos, isso são falsos profetas que têm surgido, têm enganado a muitos, e devido ao aumento dessa maldade, o amor de muitos tem se esfriado. Judas sabia disso. E aí ele se apresenta como um general. E nesse cenário de guerra, de mortes espirituais, homens e mulheres que têm morrido diariamente, Judas toca a sua trombeta, ele convoca o cristão à batalha, e ele diz: eu gostaria que vocês batalhassem com força, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como denominação, irmãos, nós existimos para batalhar por essa fé. Como denominação, nós existimos para louvar a Deus. Nós existimos para preservar a doutrina, capacitar crentes. Nós existimos para batalhar, para anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, e nós precisamos, portanto, estar atentos, vigilantes, engajados nessa batalha pela fé, pela perseverança, pela evangelização de Roraima, do Brasil e do mundo. Essa é a nossa batalha. Nossa batalha não é para construirmos nossas igrejas suntuosas, fazendo delas grifes, pastores que se tornaram grifes. É muito triste o que a gente tem visto acontecer, irmãos. No combate dos batistas contra os atos dos apóstatas, Judas é o nosso general, ele nos guia pelo combate. Ontem à noite nós vimos quem somos como crentes batistas. Hoje quero chamar você para ver comigo qual é o nosso combate. 3 coisas que eu quero que você veja comigo. Em primeiro lugar, a amplitude do nosso combate. Em segundo lugar, o alvo do nosso combate. E em terceiro lugar, a austeridade, a dificuldade, a dureza do nosso combate. A amplitude, o alvo e a austeridade do combate. Veja comigo a amplitude, o tamanho do nosso combate. As dimensões, as frentes do nosso combate. Um combate tem várias frentes. Um combate, por isso que nós temos, por exemplo, a marinha, exército, aeronáutica, 3 frentes de batalha: céu, terra e mar. Judas nos mostra aqui no versículo 3 que nós temos pelo menos 2 frentes de batalha. Ele diz assim, e ele é sutil, mas ele é concreto. Preste atenção no que ele diz no verso 3: amados, eu estive muito ansioso para escrever acerca da salvação que nós temos em comum. Eu peguei minha pena e eu peguei meu papiro e eu estava desejoso de escrever acerca da salvação que nós temos em comum. Mas
eu senti que era necessário escrever, instruindo vocês a batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele apresenta duas frentes, você viu aqui? A primeira frente de batalha é a frente do encorajamento. Eu quis escrever encorajando vocês, falando da salvação que nós temos em comum, mas eu precisei atacar por uma outra frente. Eu senti que era necessário escrever instruindo, doutrinando, exortando acerca da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Duas frentes de batalha que a igreja jamais pode se esquecer. Nós existimos para encorajar uns aos outros, e nós existimos para exortar uns aos outros. E encorajar, a vida cristã, irmãos, requer de nós encorajamento mútuo. Quando Judas diz que ele queria escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, quando Judas diz que ele queria escrever sobre a salvação que nós temos em comum, Judas queria encorajar esses irmãos. Judas queria dizer: irmãos, não desanimem diante dos embates da vida, não abandonem o Cristo. Nós temos visto a cada dia que passa, coisas terríveis acontecendo entre nós. Pessoas que a gente jamais imaginava que seria capaz de cometer atos diversos, que nos assustam, que nos assombram. Por que isso acontece? Porque é muito fácil na caminhada cristã a gente ser desencorajado. Desencorajado por uma palavra maldita sobre nós. Hoje mesmo, compartilhei com o pastor Mauro e com o pastor Adailson sobre um e-mail que eu recebi de uma ovelha. Uma palavra maldita, mal falada, mal colocada. Spurgeon dizia que existem palavras de crentes contra nós que dói muito mais do que o coice de um burro, e que tira a força de um pastor, por exemplo, equivalente a 10 anos de vitaminas e sais minerais. Na caminhada cristã, pessoas nos desanimam, acontecimentos nos desanimam, a maré que vem contra nós nos desanima, contexto social nos desanima, o mundo nos desanima. E aí Judas, sabedor disso, ele diz: eu quis escrever para falar sobre isso, porque é natural, eu percebo, tenho visto, tenho notado, pessoas têm se desanimado, mas nós temos que nos encorajar, lembrando-nos da salvação que nós temos em comum. Nós precisamos da igreja para esse tipo de encorajamento, irmãos. Dietrich Bonhoeffer foi um homem que viveu no nazismo, morreu nas mãos de Hitler, e ele era contra a igreja que seguia Hitler. Para os irmãos terem uma ideia, para quem não conhece a história deles, Hitler usou a igreja da Alemanha a favor dele, a favor de toda a atrocidade contra judeus. E Dietrich Bonhoeffer, junto com outros cristãos, foram contra essa igreja, a igreja da Alemanha, criaram a igreja confessante. E Dietrich Bonhoeffer, com um grupo de jovens que queriam ser treinados para o ministério pastoral, ele vai viver numa comunidade isolada, e lá nessa comunidade, nessa experiência de encorajamento mútuo, ele escreve um dos livros mais importantes da igreja, claro, sem contar a Bíblia, que é o livro. Ele escreve um livro chamado Vida em Comunhão, um livro pequenininho, fininho,
onde ele explica o valor que existe na comunhão da igreja, quando nós, irmãos, nos reunimos intencionalmente para compartilharmos da salvação que temos em comum. E ele diz: muita gente, por ter essa comunhão dia após dia, despreza essa comunhão, despreza o valor desse contato que estimula. E aí ele diz: há momentos na vida em que eu e você lemos a Bíblia e a palavra de Deus não penetra a gente. Há momentos na vida em que eu e você oramos e a oração parece não passar do teto. Nessas horas, de repente, a gente se encontra com um irmão ou se reúne com um irmão e a palavra de Cristo desse irmão penetra meu coração e me reanima. A oração desse irmão, quando eu escuto ele orar por mim ou por qualquer outra coisa, essa oração abençoa meu coração, eu sou encorajado e eu prossigo. E aí Bonhoeffer vai dizer: a vida em comunhão é indispensável para o encorajamento. Nós precisamos do encorajamento mútuo. Essa é uma das frentes de batalha, talvez a mais importante para nós cristãos. Nós precisamos redescobrir o valor de nos reunirmos como igreja de forma intencional, para ouvir a exortação pastoral, para ouvir a exposição bíblica, e depois, durante a semana, seja no culto de oração, seja na escola bíblica, seja num grupo pequeno, mas depois aplicar essa verdade bíblica à alma. Nós precisamos compartilhar acerca da salvação que nós temos em comum. Mas aí vem a segunda frente de batalha, que é a exortação. Judas diz: eu precisava encorajar vocês, mas eu percebi que o Espírito de Deus queria que, na verdade, nesse momento, em vez de encorajar, eu exortasse. Eu exortasse vocês, versículo 3, era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Judas sabia que de tempos em tempos os cristãos precisam de encorajamento, mas ele sabia que há ocasiões em que a gente não tem que receber consolo, a gente não tem que receber tapinha nas costas, a gente tem que receber exortação. A gente tem que receber, é óbvio que é exortação em amor, porque tem muita gente que diz assim: eu sou verdadeiro, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Gente assim não é honesta, gente assim é mal educada. Sim, tem que ser dito verdades olho no olho. Mas Jesus nos ensina qual é a ordem certa. Jesus era cheio de graça e de verdade. A ordem é fundamental. Graça e verdade. Os dois juntos. Mas a graça vindo adiante da verdade. Porque verdade sem graça mata. É farisaísmo. E graça sem verdade também mata, é libertinagem, é mundanismo. E Judas está dizendo: a gente prefere ouvir consolo, a gente prefere carinho, mas o livro de Provérbios ensina que o amigo de verdade é aquele que na hora certa exorta com graça. E aí Judas diz: há uma segunda frente de batalha que as nossas igrejas não podem perder de vista, nossa convenção não pode perder de vista, e irmãos, nós batistas perdemos de vista essa frente chamada exortação doutrinária. Disse ontem e repito, nossa denominação voltará a ser unida, talvez como nunca foi, o dia que ela redescobrir o valor de batalharmos juntos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a batalha, essa é a frente de batalha. E Judas diz: eu estou escrevendo a vocês, eu estou insistindo com vocês,
Não se esqueçam dessa frente. Agora, seja em que frente for, seja a frente da batalha pelo encorajamento, seja a frente da batalha pela exortação, a gente precisa sempre de uma coisa: esforço. Esforço. Judas diz: olha, vocês precisam batalhar diligentemente. Essa palavra, essa expressão batalhar diligentemente é uma palavra só no grego, e ela vem da palavra agonia. Judas está querendo dizer que, seja em que frente for da batalha, especialmente na frente da batalha pela exortação, nós devemos ser homens e mulheres que lutam com zelo, lutam com seriedade, se agonizam na luta. O combate dos batistas é amplo, irmãos. O combate dos batistas deve envolver, segundo Judas nos diz, encorajamento, cuidado, auxílio, palavras de conforto que brotam das Escrituras. Mas existe também a frente chamada exortação, instrução, convocação, doutrinamento, tudo isso feito com esforço, com envolvimento. E aí vem a segunda coisa que Judas quer ensinar para nós. Judas falou da amplitude, mas agora ele vai falar sobre o alvo. Qual é o alvo do nosso combate? Qual é o alvo da nossa batalha? Ele diz assim, irmãos, versículo 3: senti que era necessário escrever-lhes instruindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Batalhar pela fé. Que fé é essa que Judas está descrevendo aqui? Fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? É a doutrina, é o que Paulo chama de sã doutrina. É o conjunto da verdade, é o evangelho, é aquilo que as Escrituras têm a revelar sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre Cristo. É tudo que a Bíblia tem a dizer sobre determinados assuntos específicos, essenciais para a vida e para a fé. A fé é indispensável para a salvação, irmãos. Essa doutrina é indispensável. Não basta você e eu sairmos falando de Jesus. É preciso que se pregue o Jesus dos evangelhos e das cartas apostólicas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 2, que se nós pregarmos outro evangelho, diferente do que ele nos deu na revelação bíblica, esse evangelho não salvará, por mais que você fale em nome de Jesus. Você já leu 1 Coríntios 15, verso 2? Nos dias de Paulo já existia gente pregando um tal de evangelho que citava Jesus, mas que não era o evangelho que salva. Irmãos, cuidado. Não é porque veste um terno, coloca uma gravata brilhante, passa gel no cabelo, e usa todo o vocabulário cristão, bíblico, e fala em nome de Jesus, isso não significa Cristo Salvador, se não for o Cristo Salvador revelado pelos evangelhos e as cartas apostólicas. Se não for essa fé, essa doutrina, não haverá salvação. Se não for essa fé, essa doutrina, não haverá nutrição. Irmãos, não pode existir outra fonte de revelação. A fonte de revelação dos batistas é as Escrituras. Lendo a história dos batistas, ou relendo a história dos batistas recentemente, eu me dei conta de algo que eu já havia estudado, mas havia me esquecido. Os batistas, eles surgem
partir do movimento da Reforma na Inglaterra no século 17, 1600 e alguma coisa. O primeiro nome de que se tem conhecimento sobre Batista na Europa foi um cidadão chamado John Smith. E ele combatia a idolatria que do catolicismo agora havia ou estava ainda incrustada na igreja anglicana na Inglaterra. E ele, tentando lutar contra essa idolatria, ele chega ao absurdo de dizer o seguinte, lá no início: olha, nós não podemos idolatrar a Bíblia. Então ele recomendava que os crentes lessem durante a semana, mas no domingo, na hora de ir para o culto, ninguém poderia levar a Bíblia para a igreja, porque se entrasse e usasse a Bíblia no culto, aquilo seria idolatrar o livro. Você acredita nisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque heresias, elas são as mesmas a vida inteira. Aí, graças a Deus, esse homem largou a batina batista, tornou-se um menonita e ficou lá. Os batistas progrediram, bíblicos. A palavra de Deus era a fonte de toda a revelação. Aqui e acolá surgia um homem ou outro falando de experiência com Deus e julgavam as experiências sendo mais poderosas do que a palavra de Deus. Mas aqueles que sempre usaram as Escrituras como única fonte de revelação e não a experiência se mantiveram firmes até 1928. 1928 surgiu um homem no Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos chamado Edgar Mullins, que escreveu um livro que transformou o pensamento batista, ao meu ver, para o mal. Alguns pastores aqui devem ter estudado ele no seminário, e se eu pisar no seu calo, você me perdoe, eu também estudei. Os axiomas da religião. Os axiomas da religião, escrito por Mullins. Mullins foi o primeiro presidente da Aliança Batista Mundial. Foi o homem que pregou o sermão inaugural da Aliança Batista Mundial, 1920 e tanto. E o subtítulo do livro é algo como uma nova experiência para os batistas. E aí Mullins dizia assim: a nossa fonte de revelação, pasmem, ele dizia assim, nossa fonte de revelação é a nossa experiência com Deus. De lá para cá, os batistas vêm lutando e lutando uns contra os outros, porque existem agora duas correntes. Hoje existem duas correntes dentro da nossa denominação. Essas duas correntes são aqueles que dizem e vivem que a única fonte de revelação são as Escrituras Sagradas. E aqueles que dizem assim, não, sim, é a Bíblia, mas a minha experiência com Deus vale mais do que está na Bíblia. Você está achando que eu estou exagerando? Eu não vou dizer o nome por respeito ao meu colega pastor Batista. Mas ele publicou no Jornal Batista do ano passado um artigo, que eu vou ler um trecho para você. E eu gostaria que você pensasse sobre o risco de se ter a experiência com Deus como fonte de revelação, ignorando o que a Bíblia diz. Olha a que ponto a gente pode chegar. Ele diz assim: minha convicção bíblico-teológica e batista doutrinária sobre a soberania de Deus me impede de colocar em xeque a soberania de Deus em matéria de chamado para o ministério pastoral. Olha o que ele diz: ainda que com a Bíblia na mão, se eu tiver a Bíblia na mão, ele vai dizer, eu não vou ler, o trecho é grande, se você quiser depois ler eu te mostro, e eu até cochicho no seu ouvido o nome dele, mas aqui não.
ele vai dizer assim: ainda que eu tenha a Bíblia na mão, dizendo não, se alguém chegar a mim dizendo, Deus disse sim a mim, eu tenho que ignorar o que a Bíblia faz ou fala, porque Deus é livre. E aí ele cita João 3,8, que diz: o vento sopra onde quer. Oh, irmãos, quando você diz que a fonte absoluta de revelação é a sua experiência com Deus e não mais as Escrituras, você está aberto ou aberta a qualquer abominação. E aí eu fiquei me lembrando de Paulo em 1 Coríntios 14, verso 36, Paulo diz assim: acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que a palavra de Deus alcançou? Por quê? Porque lá em Corinto haviam profetas dizendo que Deus estava falando com eles, só com eles. O que eles diziam era verdade. E aí Paulo diz: será que Deus só falou com vocês? Mas aí Paulo traz a sobriedade quando ele diz, 1 Coríntios 14, 37, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, se alguém pensa ter ouvido Deus falar com ele ou com ela, se alguém pensa que essa pessoa reconheça que o que eu lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ele está dizendo: quer ter experiência com Deus? Aleluia, eu também quero. Mas se essa experiência não bate com o que eu estou revelando pelo Espírito de Deus na Bíblia, tal experiência não é de Deus. Ô povo batista, não se aparte do livro dessa lei. Não faça da sua experiência a fonte de revelação, se essa experiência não bater com o que diz os apóstolos e profetas do cânon sagrado. Isso não é idolatria, isso é enxergar. Arranca a Bíblia do povo batista. É o mesmo que arrancar de você e de mim nossas córneas, nossos olhos. A gente precisa da Bíblia como a gente precisa dos olhos. É óbvio que eu não idolatro meus olhos, mas sem meus olhos eu não vejo. Eu não idolatro a minha Bíblia, mas sem minha Bíblia eu não enxergo o Cristo. Não queira outra fé, não queira outra experiência, se tal experiência não bate com as Escrituras, tal experiência não está de acordo com a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, irmãos. Nesse artigo, meu colega diz assim: Deus disse lá nos 10 mandamentos, não matarás. Mas depois ele disse, Deus disse que se Moisés não circuncidasse o filho dele, ele mataria o filho dele. Está verdade, está escrito em Êxodo. Está vendo? O Deus que diz não matarás é o Deus que agora queria matar. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, mesmo contradizendo o que Ele escreveu. Está lá no artigo, Jornal Batista. Aí eu pensei no que Paulo disse. Paulo falava assim: Deus não é Deus de confusão. Como é que ele revela um negócio aqui agora e amanhã ele diz: opa, vou fazer diferente do que eu já revelei. Isso é confusão, isso não é Deus. Mandei uma resposta para o Jornal Batista. Pergunta se me responderam para dizer muito obrigado pelo seu artigo, mas não vamos publicar. Nem isso. Mas eu continuo sendo batista, porque eu creio que a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos é a Bíblia Sagrada, e ela é a minha única regra de fé e de prática na igreja e no mundo. É ou não é, irmão? É ou não é as Escrituras? O que passar disso não é Novo Testamento. Experiência com Deus que não bate com a Bíblia não é bíblico.
Essa é a fé. Qual é o caráter dessa fé? Judas nos diz, essa fé nos foi entregue por Deus. Não é invenção de homens. Não é invenção de Paulo. Muitos dizem assim, Paulo era machista. Paulo escreveu porque ele era machista, um troglodita. Paulo escreveu por causa do contexto histórico dele. Então o que Paulo disse não vale para hoje. Para com isso. Foi o que Deus nos entregou. Não foi invenção de Paulo. Essa fé foi entregue por Deus. Essa fé nos foi definitivamente entregue, uma vez por todas, confiada a nós, ou seja, ela não muda, ela é completa, ela é invariável, não existem acréscimos, não existe interpretação cultural, é o que Deus deu como Ele deu, ou abandone a sua fé. Irmãos, quando alguma coisa que as Escrituras diz é duro demais para mim, escuta bem o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia diz algo que é duro demais para mim e para você, em vez de querer fazer aquilo se adequar ao que eu acho ser plausível, palatável, em vez disso eu tenho que dizer, Deus, está duro demais. Mas para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna, Deus. Oh, irmãos, a fé é algo que nos foi dado, a fé é algo que foi entregue a nós de uma vez por todas, não muda. A fé é propriedade de todos os salvos, ela foi confiada aos santos, e o alvo dos batistas é combater por essa Bíblia. Não porque a gente idolatra a Bíblia, não. A gente adora ao Deus que a Bíblia revela, ao Cristo que as Escrituras revelam. Se tirarem as Escrituras de nós, nós inventaremos e adoraremos ídolos, mesmo que nós possamos dar a ele o nome de Jesus, não será o das Escrituras. Não será o das Escrituras. E por último, a austeridade do combate. Judas falou da amplitude, falou do alvo, agora ele fala da austeridade, ele fala do peso, da dificuldade. Ele vai dizer no verso 4, certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, os profetas já haviam falado sobre eles. Esses homens se infiltraram disfarçadamente no meio de vocês, eles são ímpios, eles não são cristãos. E eles transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. Deus é Deus de graça, cabe tudo, vale tudo. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ele é o soberano e Senhor, eu creio nisso, mas Ele é o soberano e o Senhor conforme Ele mesmo se nos revelou a nós nas Escrituras. E se eu quiser viver uma fé, um cristianismo que não se pauta pelo que Ele diz no texto, eu não sou submisso a Ele. Batistas, sabe o que significa ser integralmente submisso a Cristo? É ser integralmente submisso à doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos. A soberania dEle, a graça dEle, os atributos e as qualidades do Senhor Jesus Cristo são derramadas a nós pelo Espírito, através daquilo que Ele revela a nós na Bíblia. Não se aparte da Bíblia. A gente precisa ter um equilíbrio de verdade e de amor. Mas Pedro, Paulo, Judas, o Novo Testamento inteiro diz que esses homens e mulheres que ensinam doutrina diferente do que os apóstolos e profetas nos revelaram. 2 Tessalonicenses 3, 14 em diante diz que nós com eles não devemos sequer comer ou ter comunhão. Irmãos, Cristo nos chama à batalha. Cristo nos chama ao combate.
A gente nem canta mais Nosso General é Cristo, porque é politicamente incorreto. Esse general, o Senhor Jesus Cristo, ele tem um plano desenhado para nós, está na Bíblia. Um corpo de doutrinas entregue a nós, está na Bíblia. E tudo que eu e você pensamos, sentimos ou experimentamos, se não passar por esse crivo, não vem da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o combate dos batistas. O grande combate dos batistas hoje é pela suficiência das Escrituras. As Escrituras são indispensáveis para nós, irmãos. Então, nesse congresso, nessa segunda noite de encontros, eu quero dizer a você que o combate de nós, batistas, de todos nós batistas, é o combate pelas Escrituras. Não queira viver pelo que a cultura hoje está dizendo. Não queira viver pelo que as suas emoções dizem que você deve ser ou fazer. Não queira fazer porque funciona. Queira fazer porque é bíblico. Seja sim cheio de graça, mas seja sim cheio de verdade. A verdade que as Escrituras revelam. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. E amanhã, se Deus permitir, nós falaremos sobre a consciência dos batistas.